Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos hoje continuidade ao nosso estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto este que tem a pretensão de realizar o estudo das obras de Emmanuel, em especial as obras da coleção Fonte Viva, que são comentários evangélicos deixados pelo Espírito Emmanuel, psicografados pelas mãos de Chico Xavier. E o livro que estamos estudando é o livro Pão Nosso, e a questão que estudaremos hoje é a questão de número 78, capítulo 78, que tem como título Segundo a Carne. Rogamos à espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, aos mentores espirituais, ao nosso Divino Mestre Jesus, que nos ampare e nos assista durante o nosso estudo, a fim de que a gente não se equivoque a respeito das colocações bíblicas e com a visão da doutrina espírita, que assim seja. Então, o comentário que Emmanuel faz é a respeito, nesse capítulo 78, que tem como título Segundo a Carne, é a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos, que é o capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Apóstolo Paulo. Então, para começar, a gente contextualiza essa passagem bíblica. Essa passagem bíblica se deu na época, há mais de 2000 anos, quando o apóstolo Paulo, já com uma maturidade espiritual, era muito convocado, chamado às localidades para fazer as suas pregações, para transmitir os seus ensinamentos adquiridos com a doutrina cristã, com o cristianismo primitivo naquela época. E ele se encontrava, apesar da felicidade de estar conseguindo cumprir a sua obra, nessa época ele se encontrava bastante aflito, porque a demanda era grande e ele não conseguia estar presente fisicamente em todos os lugares em que era demandado. Então, no momento de oração, em que ele estava aflito, ele tem um encontro com o próprio Mestre Jesus, mais um encontro com o próprio Mestre Jesus, e o Divino Mestre fala para ele: Paulo, se não dá para você estar presente fisicamente em todos os lugares, escreva, escreva as cartas. E pode ter certeza, pode contar com o meu apoio e dos meus prepostos que serão enviados para te auxiliar nessa tarefa. E essa epístola de Paulo é uma epístola belíssima, e ela tem a ver com o chamamento de Paulo à realidade daqueles cidadãos daquela época, uma época em que vivia-se no exagero da comida, no exagero da bebida, no exagero da sexualidade, no exagero do orgulho, do egoísmo. Então, Paulo escreve essa epístola aos Romanos, justamente chamando esse pessoal à realidade. E a gente vai ver o que Emmanuel comenta a respeito dessa passagem da epístola de Paulo aos Romanos. Então, Paulo escreveu: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E Emmanuel vem completando e dando a sua explicação na visão espírita e nos esclarecendo a respeito dessa passagem, uma passagem pequena e profunda que pode transformar as nossas vidas. Então, para quem vive segundo a carne, isso já é Emmanuel, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios, ou seja, é uma vida inútil para quem vive apenas segundo a carne. Essa passagem nossa pela terra, essa nossa oportunidade de acertarmos, de apararmos as nossas arestas, a gente passa e não vê transformação alguma, sendo necessário diversas encarnações até que a gente desperte para uma possível mudança. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante.
cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Então, Emmanuel vem falando, quando a gente tem a mente focada apenas nas coisas negativas, a gente tem aquela insegurança, a gente tem aquela incerteza, a gente não tem noção do motivo da gente estar presente aqui no nosso orbe terrestre. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz, não passará a existência humana de uma desilusão. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Então, Emmanuel falando, quando a gente tem a nossa mente, a nossa passagem aqui na Terra, sem feitos edificantes, apenas na expressão dos exageros, sem pensar que existe uma vida espiritual e que essa é a verdadeira vida, que essa passagem nossa aqui no corpo físico é uma oportunidade divina da gente acertar os nossos defeitos, da gente corrigir os nossos defeitos, da gente passar de novo por aquilo que a gente não foi adequadamente correto em outras encarnações, a vida para a gente passa a ser uma desilusão. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. O que é isso? Um lugar onde a gente fica deprimido, depressão, que a gente não consegue sair, a gente permanece inerte por falta de uma vibração melhor, da gente pensar em fazer coisas edificantes, da gente conviver com pessoas que pensam da mesma forma, que querem crescer, não no plano material, mas crescer no plano espiritual, com os verdadeiros tesouros que a gente aproveitará após o nosso desencarne do corpo físico. Então, no trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Então, são aquelas pessoas que ainda acham que é um castigo o trabalho, que de onde ele tira o seu sustento, aquilo ali é uma coisa que é doída, que é trabalhoso, que não vale a pena, que ele tem que fazer aquilo, que aquilo ali é como se fosse um castigo, e não percebe a divindade do trabalho, como é que a gente consegue se melhorar através do trabalho, como é que a gente mantém a mente ocupada através do trabalho, que bênção que é a gente conseguir colocar o nosso pão na mesa através do nosso suor, onde muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, para essas pessoas, gira esse clima de revolta. Essas pessoas são indisciplinadas, não concordam com os desígnios divinos. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria. Imprudência, não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria. Os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Então, são os aventureiros do amor, aqueles que, muito sensualizados, a gente trata aqui, neste capítulo, falando dos excessos humanos, dos excessos do corpo físico, e os excessos, todo excesso, ele tem o seu retorno como forma de educação para a gente. Então, para essas pessoas que não conseguem absorver essa noção de amor, um amor universal, um amor pelo próximo, se colocar no lugar do próximo, ele não consegue desenvolver esses laços afetivos, porque eles são meros acidentes para essas pessoas no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Então, esse aqui é o orgulho. Não posso trabalhar, não posso ser menor do que o meu semelhante, que eu sempre acho que eu deveria estar numa posição diferente daquela. Esse é o orgulho, o oposto da humildade. A humildade é eu saber exatamente o tamanho, a minha medida, aonde eu estou situado. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo.
é aquele que não sabe fazer a caridade da forma correta, da forma que inclusive Kardec veio nos trazer com a doutrina espírita, aquela caridade despretensiosa, que a gente não pensa no que a gente vai receber depois, e que a gente tenta ao máximo não diminuir aquela pessoa que está necessitando da nossa caridade. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos de posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Então, as pessoas avarentas, que dão muito valor apenas para os bens materiais, aquelas que exageram nesse valor do bem material, vivem para adquirir bens materiais, esquecendo que caixão não tem gaveta, e quando a gente desencarna, a gente não leva nada de material para o plano espiritual, que o que a gente leva é o que a gente construiu de bom, o que a gente fez de bem aqui enquanto estávamos encarnados. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre, ou seja, a hora do desencarne. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, a gente entende aqui como noite cruel, sombra, a passagem pelo umbral. É a pessoa que vive de forma desregrada, aqui Emmanuel ainda cita, né, na parte alimentar, na bebida alcoólica, nas drogas, nas traições conjugais. Infelizmente, as pessoas que durante a sua vida, durante a sua passagem aqui pelo orbe terrestre, durante a sua bênção da reencarnação, ela desperdiça essa oportunidade e foca sua mente apenas nos planos inferiores, né, da vida selvagem ainda, quando soa a hora renovadora, Emmanuel chama, né, o desencarne, essas pessoas, infelizmente, elas têm uma confusão mental, têm um sofrimento maior do que aqueles que passaram aqui pela vida, já pensando no que eles levariam para o plano espiritual. Então, que todos nós guardemos essa mensagem de Emmanuel no coração, que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga, principalmente, refletir, né, o que eu estou fazendo de bem, o que eu estou fazendo de bom, qual o tesouro que eu estou juntando, que será aproveitado na hora renovadora. Então, que todos fiquemos com essa mensagem e que consigamos colocar em prática. Que assim seja.